À medida em que nós temos uma tendência de um Brasil com menos democracia, um povo consumindo menos e falta de estabilidade econômica, falta de estabilidade política e falta de estabilidade social, as pessoas param de confiar no Brasil. Essa queda na bolsa, ela vai contra os interesses daqueles que a gente chama de Faria Limers, que são os investidores que estão ali brincando com dinheiro, e ela atenta contra os interesses também daqueles que dependem do mercado interno, que são pessoas que infelizmente ainda estão apoiando o Bolsonaro, não em maioria, mas nós temos empresários apoiando o Bolsonaro. Qual que é o resultado de um pronunciamento de um presidente da República no sentido de ferir o Estado democrático de direito, de acabar com a estabilidade democrática? É uma insegurança no futuro. Se o presidente continua atentando contra o STF e a gente vai partindo da democracia para o status de um país sem democracia, os empresários que estão investindo no Brasil todos perdem. Vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos imaginar, a Ford já foi embora do Brasil, mas vamos imaginar que a empresa Tiririca produz um determinado produto aqui dentro do Brasil para vender para o mundo inteiro. Essa empresa, a Tiririca, ela precisa competir com as empresas do resto do mundo. Então, se a Tiririca produz microcomputadores, ela vai competir com microcomputadores dentro da Europa, com os produtores europeus, com os produtores da China, com o mundo inteiro. Quando o Brasil sai da condição de um país democrático e entra na condição de um país golpe, ou seja, não é mais democracia, os concorrentes da Tiririca vão entrar na Organização Mundial do Comércio para proibir a entrada dos produtos brasileiros nos mercados onde eles atuam, porque uma das regras para participar da Organização Mundial do Comércio é a democracia. Todos esses organismos internacionais que exigem a democracia, eles são organismos interessantes para o país. No momento que o país perde o status de democracia, o país perde a condição de participar do mercado internacional. É por isso que os empresários brasileiros perdem com essa situação do Bolsonaro. No momento em que os empreendedores começam a perceber que a brincadeira de golpe está começando a ficar séria demais, eles começam a pensar: o que adianta eu ter ações numa empresa brasileira se essa empresa brasileira não vai poder mais vender para fora? O que adianta eu ter ações na empresa Tiririca se os produtos da empresa Tiririca não vão mais poder vender para o resto do mundo, porque o Brasil está começando a caminhar para sair dos institutos internacionais como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Trabalho, e os produtos brasileiros vão ser embargados fora do Brasil. Então hoje nós temos uma insegurança muito grande com o futuro do Brasil. Estamos vivendo uma situação em que as empresas estão saindo do Brasil e indo, por exemplo, para a Argentina, não é por causa de comunismo, não é por causa de socialismo, é por causa de uma insegurança no futuro. Mas se isso é tão simples assim de explicar, né, a primeira pergunta que a gente se faz é: peraí, se eu sei isso, será que o Bolsonaro não sabe isso? Será que o Paulo Guedes não sabe isso? Ou será que eu tô querendo saber mais do que o Paulo Guedes, que é um cara milionário? Não, a diferença é que Bolsonaro e o Paulo Guedes não se preocupam com isso. A finalidade do Bolsonaro e do Paulo Guedes é Bolsonaro ficar na presidência para não ir para a cadeia. Paulo Guedes governar o Brasil conforme os interesses dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, se o Brasil sair da Organização Mundial do Comércio, é muito interessante, porque os Estados Unidos, por serem a potência mais poderosa do mundo, eles nunca seriam embargados por ninguém. Então, eles descumpririam a Organização Mundial do Comércio, comprariam produtos do Brasil para revender para o mundo. Ou seja, ao tirar o Brasil da situação de democracia, ao colocar o Brasil isolado do resto do mundo, os Estados Unidos se beneficiam do Brasil, compram os produtos agrícolas brasileiros, compram o petróleo brasileiro e revendem isso para o mundo. Então, é muito importante a gente entender que o Bolsonaro, ele não está preocupado com a situação do Brasil internacional. Ele está lá para nos colocar como colônia. O Paulo Guedes não está errando, ele foi contratado para implementar essa política. Agora,
os brasileiros que dependem de dinheiro vindo das exportações, os brasileiros que dependem de um comércio com o mundo, com o resto do mundo, esses podem ser diretamente prejudicados. O investidor vai fugindo do Brasil à medida em que o Brasil vai mostrando para o investidor que ele está cada vez menos confiável.